Recife é a Veneza brasileira. E isso não é à toa. Nós estamos arrodeados de rios. Dentre eles, o rio Capibaribe, que uma época do ano é todo tomado pelas baronesas. E o nosso papo animal hoje vai ser sobre essas plantas que estão dominando o nosso estado. Estou aqui no Recife numa travessia extremamente tradicional. Hereditária, passando de pai para filho. Estou com seu José e seu Antônio, conhecido como pai. Todo mundo aqui conhece como pai, mas na realidade o pai é ele. Ele é o pai desse. Mas esse também é pai. É pai. Mas o pai de seu José já praticava essa travessia, ligando as duas comunidades. Quais são essas comunidades? Iputinga e Casa Forte. O senhor lembra disso desde pequeno, seu José? Desde pequeno. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Como era esse rio aqui na sua infância? Finalmente eu era mais alto já, atravessava andando com água aqui. Muito limpo? Limpo demais, não tinha isso não, dá mais não. Não, peixe demais? A peixe era demais. Peixe, camarão, Sim, caranguejo, sim. tudo aqui. O pessoal pescava bastante? Você ainda pegou isso, senhor Antônio? Peguei. Pegou ainda. O pessoal da igreja, rapaz, vinha fazer o que aqui? Da igreja da Iputinga. Ali do outro lado, botava água lá em cima e vinha pra ali, Batizar. batizava. O pessoal da igreja Da vinha fazer o Iputinga. batismo aqui, Ali. Era ali. onde tudo aqui era extremamente Entrava com água. despoluído, água Para potável. batizar esse pessoal. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor lembra quando o rio aqui começou a ficar poluído? Quando o rio Capibaribe começou a perder a vida, digamos assim, dessa forma? Lembro. No tempo que botou esse esgoto todo Os para dentro do rio. Aqui, ali, todo canto. No tempo, primeiro era fossa, agora não tem mais fossa. Todas as casas tinham uma fossa. Todas as É. casas aí, até como eu moro lá na Todas frente, as casas tinham uma fossa. tudo tinha uma fossa. Agora é uma fossa tem Agora é uma fossa só. E Tudo agora, lá, aqui cai tudo aqui, ó. E ali do outro lado também, ali pode ir, ali tem, muito. agora é uma fossa só para a comunidade inteira, que é o Rio Vai Capibaribe. tudo. Aí tem que sujar. Porque a gente chama não, mas isso é fezes. Infelizmente, o que a gente consegue observar é um rio de uma magnitude dessa, praticamente sem vida. Hoje em dia, pescar aqui, nem pensar. E nem um peixe presta. Quem vai comer um peixe desse? Você se pergunta o que são as baronesas. As baronesas, elas justamente estão aqui porque elas são bioindicadoras. É sinal de que o rio está poluído. Agora, muita gente pensa errado das baronesas. Eis as famosas baronesas, também conhecidas como aguapé, dama dos rios ou aguapé de flor roxa. Apresenta uma estrutura que armazena ar, cuja finalidade é fazer com que as plantas possam flutuar. Aqui embaixo, esse emaranhado de raiz é extremamente importante porque ele é que faz o processo de absorção, retirando os compostos orgânicos que estão dentro do rio poluído. Então, por isso que eles são bioindicadores. E dentro desse emaranhado de raiz, nós encontramos aqui uma grande concentração de artrópodes, que servem muito para a pessoa que trabalha com piscicultura, com o cultivo do peixe, pois serve de alimento e faz com que entre mais proteína dentro da cadeia alimentar. As baronesas, que são originadas no Brasil, foram exportadas, foram levadas para outros países por conta da sua flor bonita que ela dá. Em algumas cidades, como é o caso em alguns continentes também, na África, isso termina causando um impacto porque ele começou a ser distribuído em todos os rios até chegar no rio Nilo. Passou pelo rio Congo até chegar no rio Nilo. Em outros países, como é o caso dos Estados Unidos, as pessoas usaram venenos para tentar eliminar as baronesas. Só que esse veneno termina entrando na cadeia alimentar e com uma estrutura bioacumulativa, um processo chamado de biomagnificação, o nutriente tóxico ele começa a acumular dentro da cadeia alimentar e vai para o nível mais alto da cadeia alimentar,
No caso, os peixes e as pessoas que se alimentam desses peixes. O correto seria investir cada vez mais em pesquisa científica para que a gente pudesse dar um destino correto às baronesas e usá-las como aliadas e não como inimigas. Fica aí a dica, galera. No meio da reportagem, percebemos que o pai retém as baronesas quando a maré está enchendo. Porém, quando ela está secando, ele solta as baronesas que havia retido, somando com as que vêm de outras partes do rio Capibaribe. Então, para encontrar as baronesas, o mesmo disse que elas estariam no rio Capibaribe, próximo ao Esporte Clube do Recife, na Ilha do Leite. E ao chegarmos lá, não é que as plantas estavam realmente? Olha só a quantidade de baronesas. Plantas que são extremamente importantes para o processo de despoluição do rio. O grande problema é que, se não são retiradas após o seu serviço, ela devolve toda a toxina novamente para o meio ambiente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Não tem feriado, não tem domingo, não tem nada. Sempre um rendo o outro. Sempre tem. Hoje em dia, quem trabalha no bar? Fora o senhor. Eu, meu tio, meu irmão. Ele não trabalha porque ele quer. Ele já dá uma ajuda a gente no domingo. Porque ele já tem um dele certo. O meu tio também tem um dele certo. Mas o certo mesmo é eu e meu irmão. Eles dois dão um apoio a gente aqui. E aí faz a travessia do pessoal. De que horas até que horas? 5 da manhã e 7 da noite. Aqui nós temos que pegar a mão, pegar o barco, né? Ou ele, ou eu, ou ele. Sempre tem. É uma tradição familiar, né? Nada mais justo que isso. Fiquem apenas vocês trabalhando nesse processo. E com isso aqui, eu me despeço de vocês e fique aí com as imagens das famosas baronesas.